Hoje nós estamos em Salem, uma das cidades mais famosas dos Estados Unidos, conhecida mundialmente pelo julgamento das bruxas, né? Hoje o nosso vídeo é aqui. Nós vamos filmar os principais pontos da cidade, contar um pouquinho da história para vocês e mostrar como tudo aconteceu, os principais, onde elas foram julgadas, onde é o cemitério, né, o principal cemitério. Vamos tentar entrar no museu também, vamos ver se ele está aberto hoje. E vamos contar um pouquinho da história da cidade para vocês. Um dos principais pontos aqui de Salem é o Museu das Bruxas, né? Que conta toda a história, como tudo aconteceu lá em 1692. É um dos principais pontos turísticos da cidade. Aqui nós estamos no Salem Common, é o principal parque da cidade e ele existe desde o ano 1600. Ele fica bem em frente ao museu e é um parque bem tranquilo. Hoje a gente está caminhando aqui, não tem praticamente ninguém, mas a gente vai deixar na edição dos vídeos aí, quando a gente veio aqui em outubro, né, que é no mês do Dia das Bruxas, né, nossa, não tinha como caminhar de tanta gente que tinha aqui. Nas outras ruas ali também a gente vai passar. Hoje está muito tranquilo, né? Tirando a época de outubro ali, passando essa época, a cidade é uma cidade bem calma, não tem muito movimento, não tem muita correria, mas mesmo assim é uma cidade muito bonita ainda, né? Claro, todo restaurante, hotel gira em torno da temática de bruxa, né? De cidade histórica. Mas tirando essa parte é uma cidade muito tranquila, uma cidade muito calma nos dias comuns, né? Durante a semana e fora da época de outubro.
Aqui a gente está na Essex Street, é uma das principais ruas aqui de Salem. Tem bastante restaurante, bastante museu, tem praticamente tudo, né, decorado referente ao Halloween, às bruxas. E na época do Halloween mesmo, isso aqui quase tu não consegue caminhar, e eles fecham as ruas, né? Então é muito, muito legal aqui. Praticamente tudo é decorado, né, referente a esse tema. A cidade gira em torno disso, né? Tem tour de noite, tour assombrado. Tem os tours que o pessoal faz. Aí tu compra o ticket e se encontra num lugar aqui e o pessoal sai andando por aí contando histórias de terror. Contando as histórias, tem muitas casas antigas. Tem muita lojinha de decoração. Depois a gente vai entrar em alguns pra mostrar. Aqui em outubro tava cheio de cosplay. Sim. Bem assustadores. De verdade, o pessoal investe muito em fantasia e em decoração aqui no outubro. O Halloween aqui só perde pro Natal. Porque é pesado a decoração aqui. Eles começam semanas antes do Halloween a decorar. E quando chega no dia do Halloween, parece que muita gente nem vai trabalhar. Eles começam a preparação para sair na rua bem cedo. Colonizadores da Inglaterra, né? Tava tendo uma onda de bruxaria muito forte na Europa e eles já tinham condenado várias mulheres. Sim. E quando eles chegaram aqui, óbvio que em todo navio colonizador vieram muitas pessoas doentes, porque eram meses em alto mar e a higiene da época não era das melhores. E eles desembarcaram aqui trazendo um monte de doença, e quando as crianças começaram a convulsionar e ninguém conseguiu achar um culpado, falaram que era bruxaria. A gente sabe que centenas de pessoas, né, foram acusadas e mortas. Às vezes as mulheres não tinham nada a ver. Características físicas como deficiência. A deficiência física era indício de bruxaria para eles na época. Mãos tortas, corcunda, mancar, isso tudo era um indício de bruxaria, de que a pessoa mexia com esse lado. E eles condenavam ao enforcamento ou morte por afogamento, enforcamento ou queimada, né? Também. Então hoje a gente sabe que foram todas injustamente, né? Tinham mulheres que eram mães solteiras e independentes financeiramente na época, que foram acusadas de bruxaria por conta disso. Mulheres que entendiam muito sobre ervas e chás para curar a gripe e também foram consideradas bruxas. Então grande parte disso foi por falta de conhecimento, né? Por medo generalizado. O medo que veio da Europa e se instalou aqui.
Em outubro, quantos visitantes a cidade recebeu? Salem recebeu 1 milhão de turistas no mês de outubro, só pro Halloween. É o Halloween mais famoso do país. Do mundo, eu acho, quase. Nossa, não dava pra andar aqui. Não, é verdade. A gente vai botar umas fotos na edição de algumas coisas que rolaram por aqui no mês de outubro. E nisso que a gente veio, acho que era 1 ou 2 semanas antes do Halloween mesmo, né? No dia do Halloween não tinha como vir pra cá, porque da nossa casa é meia hora de carro e marcava no mapa 1 hora e pouquinho por causa do busy que tava aqui. Não tinha lugar pra estacionar. Nossa, não tinha. E os estacionamentos estavam extremamente caros. Extremamente caros, nossa. $50 É. pra deixar o carro no estacionamento, mas não sabia quantas horas eram. É. Tinha competição de fantasia de cachorro aqui. É, verdade. Tá tão bonitinho. Cachorrinho de... Tudo fantasiado de também. cachorro quente, De bicho, de zumbi, de... Muito bom. Essa é uma das únicas casas ainda originais de pé. Essa casa pertenceu ao juiz, né, responsável pelo julgamento das bruxas. O nome dele era Jonathan Corbin e ele foi responsável diretamente pelo julgamento das bruxas. Tem uma lenda urbana que dizem que a cidade tem um templo satânico escondido bem no meio. Bem no meio da cidade. Fica bem no meio da cidade. Só que ninguém sabe o que é, porque tem que ser convidado a entrar. Deus é mais. É. Deus me livre. Não quero nem passar perto. Mas a gente sabe que tudo que a gente faz abre legalidade no mundo espiritual. E como tem muita loja, que tem muita coisa que fala de feitiçaria, tem lojas que mais pra dentro tu consegue usar a tábua Ouija, tu paga pra eles usarem aquela tábua que diz que fala com os mortos. Tudo isso abre legalidade no mundo espiritual. Então eu não duvido que tenha mesmo gente que... Então realmente a cidade a gente vê que tem um clima mais pesado assim, né? Por mais que a gente saiba que a história em si, né, todas as mulheres elas foram absolvidas depois, né? E foi injustiça. Foram injustiçadas. Mas o pessoal se aproveita desse clima que ficou e usa disso pra praticar feitiçaria, bruxaria. Sim. Um dos principais nomes foi de Bridget Bishop. Ela foi uma das primeiras mulheres executadas em Salem. Então ela foi enforcada em 1692 e somente em 2001 o estado de Massachusetts reviu a condenação e, né, falaram que ela foi vítima de uma injustiça, né? Então ela foi absolvida, junto com todas as outras, né,
Os principais nomes é Alice Parker, Mary Bradbury. Olha ali. Então a gente sabe que foram todas... Pentagrama com um negócio no meio. Sai fora. Um dos casos mais recentes é de Elizabeth Johnson Jr. Ela foi uma das últimas agora a ser absolvida. Então, em 2022, uns alunos, junto com uma professora de uma escola pública daqui, uma escola de ensino fundamental, reviram todo o caso dela, né? Entraram no legislativo e conseguiram comprovar que ela, né, era inocente. Então, em 2022, agora, né, recentemente, mais de 300 anos depois, uma das últimas foi absolvida, né, de bruxaria. Então ela foi morta injustamente em 1692. Coisas de ritual, óleos essenciais. Gente do céu, eles vendem coisa pra ritual aqui, que nojo. Ah, eles gatinhos. O pessoal leva muito a sério aqui as coisas. Memorial do julgamento das bruxas de Salem. Em 1692, quase 200 pessoas na área de Salem foram acusadas de bruxaria, então considerada um crime. 20 dos acusados foram julgados e executados, vítimas do medo, da superstição e de um sistema judicial que falhou em protegê-los. Esse memorial foi criado para honrar a memória dessas 20 vítimas e para nos lembrar das lições duradouras dos direitos humanos aprendidas com a tragédia dos julgamentos das bruxas. Foi projetado pelo arquiteto Jim Cutler e pela artista Maggie Smith, inaugurado em 92 por Elie Wiesel. Todos os anos, o Prêmio Salem de Direitos Humanos e Justiça Social é concedido a um indivíduo ou organização que se manifesta e age em prol dos direitos humanos. Somente se nós lembrarmos, seremos dignos de redenção. É o que está escrito aí. Aqui então a gente está num dos principais cemitérios aqui de Salem, né? Então aqui é aquele nome que a gente falou antes, a primeira, né? 1692. Sarah Good, 1692. Mas tem um fato muito triste de que as pessoas que vêm visitar, a maioria acha mesmo que elas eram bruxas, mesmo elas terem sido absolvidas, vêm, entregam essas coisinhas e pedem coisas para elas. É triste. Ali não pode entrar porque é tão antigo que pode quebrar. E aí ninguém pode entrar ali. A maioria com as datas, né, de 1692, que é quando ocorreu os julgamentos. Julgamento, vão matar todo mundo.
Samuel. E hoje, então, toda a cidade, a parte turística dela se baseia em cima disso, né? Em cima dessas pessoas que foram, na verdade, assassinadas injustamente. E é importante a gente relembrar isso para que não aconteça de novo, né? Agora a gente está num dos pontos mais tristes, assim, né, aqui de Salem, que é onde um local reconhecido, onde foram as execuções, né, onde elas foram mortas, enforcadas, a maioria. O pessoal deixa flor. Deixa flor, deixa coisa. Então aqui hoje é reconhecido como o local onde elas foram enforcadas, né. São 19 mulheres e um homem. Então esse é um dos lugares mais pesados, assim, né? Um reverendo foi enforcado também. Não, e o mais engraçado é a história como começou a parar os julgamentos, né? É. As execuções começaram em fevereiro de 1962, mas em outubro de 62, a esposa do governador William Phipps foi acusada de bruxaria. E antes não precisava de prova nenhuma para acusar a mulher de ser bruxa. Ele aceitava visões. Eles aceitavam visões, sonhos como provas de que a mulher era bruxa. Ou até pessoal que sabia mexer com medicina, assim, né? Com ervas, coisas assim, eles já eram julgados como bruxa, né? E aí a esposa dele foi acusada de bruxaria e ele se recusou a aceitar visões e sonhos como provas. Então ele dissolveu o conselho lá de Salem, o Tribunal Especial de Salem. O Tribunal das Bruxas, né? Então ele dissolveu. Perdoou o restante dos acusados que até então iam ser enforcados. Tinha mais de 200 pessoas presas ainda, né? Aguardando o julgamento. E botou fim nos julgamentos, nas execuções, só pra salvar a mulher dele. Pra tu ver, né? Incrível. Desde sempre alguém no poder agindo conforme os próprios interesses. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo sobre Salem, a cidade aí que mistura bastante história, bastante pontos turísticos, bastante curiosidades, bastante lojas bizarras, né? Um clima meio pesado. Um clima meio pesado.
Então, mas vale muito a pena conhecer. Vale muito a pena conhecer, mesmo para quem mora aqui ou para quem tá só de passagem. Quem tiver a oportunidade tem que vir. Tem que vir, é um lugar, né? Recomendo melhor em outubro, que tá mais decorado. Não no final, mas no início de outubro. Isso, porque tem bastante coisa. Muito movimentado. Tem muita coisa, principalmente se tu vem de carro, alguma coisa assim, tu não vai achar lugar para estacionar. Não. E se achar, não vai ser nada barato. Mas é um passeio assim que é muito legal de fazer e que vale a pena. Então esse é o vídeo de hoje. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Espero que tenha gostado. Esperamos que tenha gostado. Logo mais temos mais conteúdo aí no canal. Um abraço.